Gálatas, capítulo 2, verso 1 ao 10, nos diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, estrangeiro, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Livre afinal, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres afinal. Essas são as afamadas palavras proferidas pelo Dr. Martin Luther King Jr. no encerramento da Marcha dos Direitos Civis em Washington em 1963. Expressam mais do que uma liberdade, mas uma grande luta que a precedeu. Depois de um longo século de preconceitos e injustiças, os afrodescendentes norte-americanos recebem a dignidade dos seus direitos. Essas palavras do Dr. King têm a sua origem em um hino evangélico que conta da liberdade dos crentes em Cristo. Livre, afinal, livre, afinal. A Epístola aos Gálatas é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Paulo sabia muito bem da preciosidade da liberdade conquistada por Cristo Jesus. O preço demandado para que essa liberdade fosse conferida aos crentes. Ele sabia do seu valor e da facilidade de subverter essa liberdade. Paulo escreve aqui com uma certa urgência aos Gálatas, pois eles estavam abandonando o evangelho da verdadeira liberdade para retornarem à condição de escravidão da lei. Nós já vimos em exposições anteriores que havia um grupo de mestres falsos judaizantes, chamados de judaizantes, mas para Paulo eles eram muito mais do que falsos mestres, eles eram falsos irmãos. Paulo lutava vigorosamente pela verdade. Há apenas um Cristo, há apenas uma verdade e há apenas um evangelho. Existe somente uma liberdade absoluta pela qual vale a pena lutar para preservar. Então, Paulo defende que nós temos de viver, pregar e defender o que cremos, o que vimos em exposições anteriores. Pedir para os irmãos passarem para a próxima tela, versos 1 ao 6, vão nos falar
a respeito da viagem de Paulo a Jerusalém. Atos dos Apóstolos menciona pelo menos 4 viagens de Paulo a Jerusalém. A primeira aconteceu logo após a sua ressurreição, ocasião em que ele conheceu a Pedro pessoalmente. A segunda, ele levou donativos aos irmãos pobres que passavam por severas privações, um período de fome que assolou Jerusalém. A terceira, para participar do primeiro concílio da igreja cristã, o Concílio de Jerusalém, para tratar da questão dos não-judeus. E a quarta viagem foi quando Paulo foi preso. Então, essas viagens que nós temos registradas em Atos dos Apóstolos. A viagem que Paulo está se referindo aqui, há uma discussão muito grande entre os comentaristas. Se era a segunda viagem ou a terceira viagem de Paulo a Jerusalém. A segunda para levar donativos ou a terceira para o concílio. Mas nós somos mais afeitos à segunda. Porque se fosse a viagem do concílio, Paulo certamente já traria o parecer do concílio nessa epístola. Porque há um parecer em relação à questão dos gentios, à questão dos judeus, a lei que os judeus ainda estavam observando, dias, circuncisão, e Paulo vai tratar vastamente sobre isso aqui. E foi em companhia de um grego e um judeu, Tito e Barnabé. Atenderam à necessidade dos santos naquela região, o que diz aqui no verso 10 do capítulo que lemos, que quando eles foram lá, eles receberam essa recomendação para que eles continuassem, para que eles atendessem aos necessitados. Em sua estadia em Jerusalém, obviamente, que ele conversou com os outros apóstolos sobre o evangelho que pregava aos não-judeus. E não muito tempo depois, embarcou em sua primeira viagem missionária, durante a qual plantou as principais igrejas da Galácia. Mas os judaizantes continuaram a opor-se à missão, especialmente em Antioquia. O conflito cresceu ao ponto da igreja em Jerusalém ver a necessidade de realizar um concílio para resolver aquela questão dos judaizantes que basicamente diziam que para o evangelho deveria haver um adendo, ou seja, dever-se-ia observar certas leis, o calendário judaico, a circuncisão e outras questões. E a ata dessa reunião está em Atos capítulo 15. Nós temos o parecer do concílio em relação à questão dos não-judeus. Nessa viagem a Jerusalém, Paulo foi aceito e seu comissionamento aos estrangeiros foi reconhecido. Quanto a Tito, era um convertido estrangeiro, companheiro das empreitadas missionárias de Paulo, era como um filho na fé para ele, tornou-se um líder destacado na igreja, pastor em Creta. Quando Paulo escreve a sua epístola a Tito, ele direciona a igreja em Creta, a qual Tito era pastor, e levar Tito a Jerusalém foi uma atitude, no mínimo, ousada do apóstolo Paulo. Tito era um incircunciso. A circuncisão era praticamente tudo para um judeu ortodoxo. Era símbolo da salvação, e desde os tempos de Abraão, a remoção do prepúcio de cada menino judeu tinha sido um sinal visível de pertencimento ao povo de Deus. E Paulo fala aqui do evangelho livre de lei, pois o Senhor Jesus cumpriu todos os ritos cerimoniais da lei. 3 tipos de lei: lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei civil, o Senhor Jesus a cumpre plenamente, Ele é o próprio sacrifício, Ele é a própria oferta, por isso que não sacrificamos mais. A lei civil foi aplicada ao contexto do povo judeu na sua jornada pelo deserto enquanto nação. A lei moral, que são os 10 mandamentos, é a lei que permanece até hoje. É um padrão a ser seguido. O Senhor Paulo está se referindo aqui, na maioria das vezes, a essa lei cerimonial, que foi plenamente cumprida pelo Senhor. Portanto, para pertencer a Deus, basta ter fé em Cristo.
Tito não precisava ser circuncidado para ser salvo. Tanto que ele chegou incircunciso em Jerusalém e saiu de lá incircunciso, porque ele já era salvo em Cristo Jesus. A circuncisão está absolutamente superada na igreja. No entanto, irmãos, a sua essência ainda prevalece. O que é necessário para ser um crente de verdade, para ser um membro da família de Deus? Esse é o ponto que muitas vezes nos deparamos. O que é necessário para ser um crente autêntico? É aí que essa essência da circuncisão toma o coração de muita gente. Trata-se de uma questão de fé ou há algo mais que nós precisamos fazer? E nós vemos comunidades inteiras imersas no que nós temos que fazer para sermos salvos. A prática do apelo, por exemplo, infelizmente até no meio presbiteriano, em nossos dias, é um grande equívoco. Algo implementado por Charles Finney, porque ele entendia que você precisa fazer alguma coisa, dizer alguma coisa para ser salvo. Você tem que participar da sua salvação de alguma maneira, uma espécie de circuncisão espiritual. Não existem crentes de primeira, crentes de segunda ou crentes de terceira classe. Todos foram salvos. Se você é crente, eu e você, nós fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, somente isso. Meus irmãos, não existe pecadinho, não existe pecadão. Não existe isso. Nós temos facilidade em tolerar no meio da igreja o orgulho, a fofoca, a mentira social, a falta de perdão, o egoísmo. Mas se há pecados de natureza sexual, é melhor guardar segredo. Dificilmente na igreja você vai ver um irmão que foi disciplinado por fofoca. Você já viu algum pastor chegar aqui na frente e dizer, olha, fulano de tal foi disciplinado e o pecado foi fofoca, foi maledicência? Eu nunca vi. Pode ser que já tenha acontecido, mas eu nunca vi. Nós temos histórias, dons, culturas e provações diferentes, mas não há diferença na nossa posição diante de Deus. O pecado tem a sua mesma medida de horror aos olhos de Deus. E a salvação tem o mesmo peso diante de Deus. Então ninguém está mais salvo do que o outro, ou mais condenado do que o outro. Obviamente que há gradações de condenação no inferno, mas aí já é um outro assunto. E temos os galardões, também já se trata de um outro assunto. Mas enquanto peregrinos, ou nós temos uma condição de salvos, redimidos pelo sangue de Cristo, ou continuamos condenados. Não há um filho mais amado. Todos foram salvos pela cruz e pelo túmulo vazio. Tito foi aceito em Jerusalém sem passar pela circuncisão. Paulo não se intimidava com os outros apóstolos. Eles reconheceram que havia a aprovação de Deus no evangelho da livre graça pregado por Paulo. Eles não acrescentaram nada. Quando Paulo coloca essas palavras aqui do verso 1 ao 10, dá a impressão de que Paulo está desdenhando dos apóstolos em Jerusalém, fazendo pouco caso, mas não. Especialmente a expressão não acrescentaram nada, no sentido de que não havia necessidade de refinar absolutamente nada na obra acabada de Cristo. Não havia nada que ser acrescentado. Seria como nós pegarmos uma medalha de ouro olímpica e a banharmos de bronze. Qual é o sentido disso? É simplesmente desvalorizar aquilo que já foi conquistado com excelência e banhar de bronze. Era isso que estavam tentando fazer os judaizantes. Há pessoas na igreja que, lamentavelmente, sempre querem acrescentar algo ao que Deus já fez. Geralmente, podem até ser bons acréscimos. Uma causa social,
uma causa política, uma experiência particular com o Espírito Santo, uma revitalização do coração, alguma doutrina que ele não atentou bem, doutrina bíblica, algum estilo de adoração, metodologias de devoção para edificar a igreja ou a família. Mas para o evangelho ser evangelho, ele precisa estar sozinho. Ele não precisa de acréscimos. É nesse sentido que a Bíblia é suficiente. É nesse sentido que a Bíblia não precisa ser atualizada. É nesse sentido que a Bíblia não precisa de uma releitura, porque em tempos antigos a homossexualidade era vista de um jeito, a escravidão era vista de outro ou aceita de outro. A Bíblia não precisa de releitura. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela precisa ser corretamente interpretada sob a analogia da fé. A Escritura explica a própria Escritura. Meus irmãos, há esses que acrescentam ao Evangelho, mas o Evangelho, para ser Evangelho, não precisa de nada e de ninguém. Ele precisa estar sozinho, puro. No capítulo 1, Paulo exorta a não aceitarem outro Evangelho. Agora, Paulo está admoestando a não aceitarem os aditivos. Os aditivos ao Evangelho, algo mais ao Evangelho. Segundo tópico que eu quero tratar essa noite foi o tratamento respeitoso dos primeiros líderes da igreja que foram desprendidos ao apóstolo Paulo, do verso 7 ao 10. Eles fizeram aqui de tudo para evitar as contendas. Eu fico imaginando o tanto que esses homens eram francos, Pedro e Paulo, uma reunião de Pedro e Paulo. Como eles eram francos, como não havia falsidade, mas ao mesmo tempo eles estavam buscando a paz e a harmonia da igreja em torno da verdade. Então se trataram de forma respeitosa. E Paulo não escondeu nada dos apóstolos em Jerusalém. É o que ele diz no verso 2. Os apóstolos em Jerusalém ficaram felizes em poder verificar, notar a obra de Cristo na vida de Paulo. Eles não estavam interessados em construir pequenos impérios. Os apóstolos reconheciam a obra de Deus quando a viam. Eles caminharam 3 anos com Jesus, então eles sabiam onde estava o bom perfume de Cristo, onde estava a mão de Cristo. Eles reconheceram as esferas legítimas de ministério. Pedro para os judeus e Paulo para os não-judeus. Resolveu-se a questão. Foram abordagens variadas do mesmo evangelho. O evangelho pregado por Paulo era independente, mas não era diferente do evangelho pregado em Jerusalém. Qualquer variação teve mais a ver com onde ele pregava do que com o que ele pregava. Era o mesmo evangelho da livre graça. Essa foi a conclusão que eles chegaram aqui. Pode sim, irmãos, haver diversidade na missão. O ambiente de pregação do Brasil é diferente do ambiente de pregação da África. Pode ter certeza disso. É muito diferente. Mas é o mesmo evangelho que tem que transformar. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A única recomendação de Jerusalém era ajudar aos pobres. Havia muitos estrangeiros abastados e Paulo iria pregar para estes. O evangelho não é ação social, não é isso que o texto vai nos levar a concluir, mas o evangelho deságua na generosidade, em especial àqueles que são pobres e são irmãos nossos na fé pelo mundo inteiro. Então, se nós não nos sensibilizamos com a desventura de irmãos nossos, que não têm o mesmo privilégio que nós temos, é sinal de que o evangelho não produziu a transformação necessária ainda. Por isso que nós fazemos missões nos lugares mais inusitados. Por isso que quando uma missão vai ganhando alguns contornos sociais, no sentido de, na África, termos alguma escola para crianças e aquilo produzir alguma transformação social, claro que o evangelho em primeiro lugar, mas colocando alimento
para aqueles irmãos se nutrirem, casas para eles morarem, dando a eles dignidade, fazendo com que a igreja seja organizada ali. Isso é evangelho sim também. O evangelho não se esquece dessa parte. A nossa igreja, pela providência do Senhor, tem sido muito abençoada na nossa região. Hoje nós conseguimos nos sustentar com as nossas demandas locais. Mas como conselho nós entendemos que nós não vamos ficar isolados aqui e engordando. Nós temos que gastar essa caloria financeira investindo no reino de Deus, plantando igrejas. E deve ser assim. A vida do crente deve ser assim. Meus irmãos, concluindo, eu quero fazer algumas aplicações a esse texto. Primeiro, nós já falamos, o evangelho não aceita acréscimos. Não é fácil nós defendermos o evangelho numa era de mentiras. Cada um quer inventar o seu próprio evangelho, a sua boa nova. Eles não querem ouvir o caminho da redenção que tem um custo. Toleram o cristianismo na medida que o cristianismo não interfere em suas vidas de pecado. Aí eles vão tolerando o cristianismo. Por isso, a igreja está sob uma enorme pressão para comprometer a sua mensagem, para abrir concessões. E muitas igrejas têm cedido às pressões. Meus irmãos, todos os anos, ou todas as reuniões do Supremo Concílio, nós temos uma matéria que é recorrente, e parece que o grupo na igreja que faz isso, eles fazem isso para que haja uma fissura, e em algum momento eles consigam o que querem. Há muitos anos, desde que eu sou pastor, desde 2005, eu sei que isso é matéria antiga, mas desde 2005, portanto há quase 20 anos, na nossa igreja, há uma matéria que sobe ao Supremo Concílio sobre as diaconisas. Toda reunião do Supremo Concílio entra esse documento. Junta um sínodo, às vezes com outro sínodo, e as diaconisas, e na Bíblia, e o texto da Bíblia, já fizeram exegese, e já reuniram, e gastaram tempo com isso, na expectativa de que seja ordenada a diaconisa. Abriu a fissura. E as presbíteras, ordena as presbíteras. E as pastoras, ordena as pastoras. E os homossexuais, aceita os homossexuais. E ordena homossexuais. Todas as igrejas que começaram a ceder a uma demanda da sociedade, não a uma demanda bíblica, elas foram gradativamente se distanciando do evangelho. Esse fenômeno está no norte da América. A igreja que plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje tem a bandeira LGBT com todo o abecedário, mais, menos e os símbolos da matemática lá em cima. A igreja que nos plantou começou com uma pequena fissura. O evangelho não aceita aditivos. Não aceita. Jamais desistiremos da liberdade em Cristo. Não deixaremos ninguém acrescentar ou subtrair a mensagem da cruz e do túmulo vazio. Certa feita, em meio a diversas perseguições, o escritor de Castelo Forte ao Nosso Deus, Martinho Lutero, declarou o seguinte: podemos suportar a perda de nossas posses, do nosso nome, da nossa vida e tudo mais, mas não deixaremos sermos privados do Evangelho, da nossa fé em Cristo Jesus e ponto final. E ele sofreu muitas perseguições por causa do Evangelho. Então o Evangelho não aceita aditivos. Segundo, o Evangelho liberta. E não se trata aqui de licenciosidade. É ser liberto para viver para o seu libertador. Nos liberta do império das trevas, dos ditames do mundo. Nos liberta dos nossos temores, do temor de homens, do temor da sociedade, da ansiedade.
das emoções desajustadas. E esse evangelho nos alinha à pessoa de Cristo Jesus. Terceiro, o evangelho não depende da aprovação dos homens. Glória a Deus por isso. Não depende da aprovação dos homens. Paulo não dependeu dos apóstolos em Jerusalém para validarem o seu ministério, pois ele o havia recebido diretamente de Cristo Jesus. Se você essa noite está sentado nesse banco e você ainda não abraçou esse evangelho, talvez por depender da aprovação de alguém, não perca mais tempo. Não dependa da aprovação dos outros. Eles não vão te salvar. Eles não vão estar com você até o último suspiro. O evangelho não depende da aprovação dos outros. Não importa o que os outros pensem, importa o que Deus pensa a meu respeito. E por fim, o evangelho, aliás, a igreja está unida pelo evangelho. Se a liderança da igreja estiver desunida em relação às verdades fundamentais do evangelho, como que pode um reino dividido subsistir? Irmãos, certamente, a igreja de Jerusalém era muito diferente das igrejas gentílicas. Muito. A maneira como eles viviam era diferente. Mas o evangelho era o mesmo. As verdades fundamentais acerca da salvação eram as mesmas. Se a igreja estiver dividida em relação às verdades fundamentais do evangelho, ela não prosperará. Essa verdade do evangelho é como que a argamassa que une a igreja. Não há unidade fora da verdade. Não existe unidade fora da verdade. Lamentavelmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma linguagem de federação, mas em muitos lugares a gente está vendo que o povo está descambando. Não há unidade fora da verdade, não tem como. A verdade é o Evangelho, a verdade central é o Evangelho. E esse referencial não pode ser perdido em momento nenhum. O ecumenismo, que pretende unir todas as crenças sob o mesmo guarda-chuvas, é um engano maligno, diabólico. Paulo se preocupa aqui com a verdade e não meramente com a paz. A paz a todo custo e ao custo até da verdade. Não. O que nos une aqui, o que gera unidade na igreja, é a verdade. Então a maneira que a Bíblia pensa sobre a criação de filhos, sobre casamento, sobre perdão, sobre salvação, sobre adoração, são elementos essenciais para a vida comunitária, para a vida da igreja. Nós não podemos abrir mão desses princípios, que não foram estabelecidos por nós, mas foram estabelecidos por Deus, para que a sua igreja caminhe unida em torno da verdade. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia do nosso conselho. Não é pelo nosso limitado entendimento, mas é por verdades que nos têm sido ensinadas por séculos. Por homens e mulheres que pagaram um alto preço para que a igreja chegasse até aqui, unida na verdade. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.